ministra o nosso coração através do nosso irmão nesta hora. Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Obrigado porque estamos aqui na tua casa nesta manhã. Obrigado porque temos o privilégio de adorá-lo. Temos o privilégio, Senhor, de labutar na tua obra. Temos o privilégio e a missão de levar as tuas boas novas àqueles que necessitam. Nesta hora, Espírito Santo de Deus, te rogamos que tu venha abrir os nossos ouvidos espirituais, a nossa mente e coração, sejam cativas, levados cativas a ti. Que nessa hora tu venha tomar a vida do nosso irmão Jair. Que tu possa usá-lo como instrumento poderoso. Que ele seja a tua boca nessa hora, para que possamos ouvir aquilo que tu tem para cada um de nós nesta manhã. Abençoa a vida do teu servo, da sua família, Pai. Nós te agradecemos por este momento. Em nome de Jesus choramos. Amém, Senhor. A graça e a paz, querida igreja. É um domingo especial quando nós somos convidados a falar sobre adoração em um contexto de missões. E comentando com o pastor há pouco tempo, na sua pregação de domingo passado, um texto bíblico que ele mencionou na mensagem tocou no meu coração quando estava pensando a respeito no tema que poderia desenvolver nessa manhã. Então, abra sua Bíblia, Marcos capítulo 15, verso 33 a 39. Se for possível, colocar no telão. Isso ajuda a memorizar o texto bíblico. Amém? Marcos 15, verso 33 a 39. Ok. Irmãos, atenção. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. E à hora nona bradou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabatani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. Correu um deles, ensopou uma esponja de vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vai tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. Ora, o centurião, que estava defronte dele, vendo-o assim expirar, disse: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Pode colocar o vídeo. Eu fiquei com essa frase de um centurião romano, vendo todo aquele desenrolar do sacrifício e morte de Jesus Cristo, e ele expressar de maneira audível. Lucas registra que ele falou, teria dito, verdadeiramente esse homem era justo, por não ter pecado, por não ter dolo algum. Mas Marcos e Mateus, nos seus registros, concordam que a expressão teria sido Filho de Deus. O vídeo.
Pode tirar. E colocar a apresentação. Irmão, se pudesse dar um título para essa mensagem, seria: Missões surgem onde a adoração não existe. E pensando nisso, nós avaliamos que muitos locais precisam de missionários. O pastor estava comentando sobre a atuação da Rosângela Justino lá em Brasília. E hoje, mais do que nunca, precisamos de missionários ali para que estejam garantindo a liberdade religiosa em nosso país. Fazendo com que as leis possam manter abertas as portas do Evangelho. Leis que em muitos países, vocês têm notícias, têm dificultado a vida de cristãos, em muitos países, em muitos locais. Eu sou do tempo que o crente era chamado de Bíblia. É verdade. Me converti em 7 de março de 1981, com 17 anos. E naquele tempo, meus pais ficaram muito preocupados, porque o que seria de mim saindo do catolicismo e indo para uma seita? Era a visão preocupante, real dos meus pais a respeito, mas não sabiam eles que no meu coração já ardia, desde pequeno, a necessidade de estar aos pés do Senhor Jesus. O pastor constantemente diz que nós andamos na luz que recebemos. Ou seja, alguns recebem mais luz com o seu tempo de experiência, outros estão recebendo agora, nesse exato momento, a luz em suas vidas. E querendo, Pai, eles possam receber Jesus Cristo, eles vão andar nessa luz. Vão andar a partir de agora nessa luz. No meu livro, quando eu estava pensando sobre o texto, peguei emprestado de John Piper, um escritor que escreveu um livro chamado A Supremacia de Deus em Missões pelo Louvor. Ele diz: missões não é o alvo final da igreja, a adoração é. Missões existem porque a adoração não existe. O louvor é o auge e não missões, porque Deus é o auge, não o homem. Quando esta era terminar e os milhões incontáveis dos redimidos se prostrarem diante do trono de Deus, missões terá terminado. É uma necessidade temporária, mas o louvor permanecerá para sempre. É uma corrida contra o tempo. O diabo se antecipou entre muitos povos e suas culturas, semeando lendas e práticas religiosas que muitos defendem como cultura. Grupos armados de trabalhos e pesquisas científicas catalogam diversas expressões religiosas em decadência. Após um tempo de lobby político, as chamam de patrimônio cultural imaterial. A partir daí, o uso de patrocínio de dinheiro público fica facilitado. John Piper, então, destaca: mas louvar é também o combustível de missões. Paixão por Deus no louvor precede a pregação, oferecendo Deus aos outros. A adoração congregacional equilibrada provoca o desejo de testemunhar e proclamar o Evangelho. Amém? Você pode concordar com essa palavra? Irmãos, quando nós falamos sobre louvor, missões, pode colocar a apresentação, por favor.
esse é um chamado diagrama de Verne. Ele formulou como se fossem ideias que tivessem correlação. Então perceba, Deus fala diretamente às nações. De muitas formas. Foi isso que o apóstolo usou quando esteve em Atenas. E demais apóstolos percorreram o mundo de então. Eles tinham isso em mente, que Deus sempre falou às nações. Deus tem o seu povo, então Ele fala diretamente com o seu povo, pessoalmente, através da sua palavra, através dos pregadores, através do convívio entre os irmãos, através do louvor, da adoração, do relacionamento pessoal. Deus está com o seu povo e tem esse relacionamento direto. Agora, para alcançar as nações, o povo de Deus precisa enviar homens e mulheres em missão. Daí a necessidade de missionários. Quando encontramos povos que ainda não receberam de forma conveniente a mensagem do Evangelho, que ainda não alcançaram o mínimo, o básico de poder expandir a sua fé e de poder ter relacionamento direto com Deus. Para isso existem as missões, para fazer com que as nações encontrem a Deus, façam parte do povo de Deus e possam se relacionar com Deus, possam buscar ir nas suas leis, nos seus costumes, afastar as coisas que foram plantadas pelo diabo e definitivamente caminhar em relação às leis mais justas, a coisas que Deus quer que eles possam experimentar. Pode passar o próximo. Aqui, por exemplo, há alguns exemplos de personagens que foram alcançados pelo poder de Deus, não pertencendo exatamente ao povo de Israel, mas que experimentaram a fé de diferentes formas. Abimeleque, Raabe, mulher sunamita com Elias, Ciro, imperador da Pérsia, diferentes homens. Naamã conheceu também a Deus. De diferentes formas eles conheceram o poder de Deus. E quão bom é que nós possamos enxergar estas coisas, enxergar essas histórias, e ver como foi feita a transição através de Jesus para o Novo Testamento, para o período na qual vivemos e possamos viver em obediência. Porém, as nações continuam com necessidades. Os homens entre as nações continuam a viver longe de Deus e precisam ser alvo do amor de Deus. E quem fará chegar o amor de Deus a essas pessoas? Quem lhes traduzirá de modo apropriado o Evangelho? Na sua cultura, de forma adequada em seus costumes, de forma apropriada no tempo certo, utilizando os meios culturais que Deus já deixou disseminado entre aqueles povos distantes. Eu trabalho com a missão Fronteiras, que busca alcançar muçulmanos espalhados no mundo. E temos missionários que muitas vezes seus nomes não podem ser revelados porque
podem sofrer perseguição e podem ser levados à morte. Mas nós continuamos intercedendo por eles, nós continuamos acreditando que o Evangelho, que Deus ama todos os homens, que Deus tem um plano para cada criatura, e esse plano redentivo precisa ser estabelecido. E se somos igreja, nós fazemos parte desse plano. Se somos igreja do Senhor, precisamos estar inseridos nesse plano maravilhoso. Ele foi consumado na cruz do Calvário, e ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. E vivo está à destra do Pai, fazendo tudo o que lhe apraz. E ele continua falando à sua igreja. E quando dizemos isso, a sua igreja somos eu e você. Não podemos fugir dessa responsabilidade, desse chamado, dessa grande tensão entre a vontade de Deus e o que acontece na terra. Vemos, assim, assustados, como os homens continuam separados de Deus. E quem vai lhes alcançar de maneira adequada? Entendendo suas peculiaridades culturais, buscando traduzir o Evangelho para eles de forma apropriada. Quem vai segurar as cordas para que essas pessoas chamadas possam ir de maneira segura e lhes falar o Evangelho? Quem entenderá isso e será um intercessor que buscará a vontade do Pai e se manter orando e buscando a Deus. Próximo, pode passar, mais outro. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 a 4, diz assim: admoesto-te, pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, carta de apóstolo Paulo, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Percebam, irmãos, que Paulo, quando está escrevendo a Timóteo, um dos líderes daquela igreja, ele está dizendo: olha, continue orando pelas autoridades, pelas leis que são realizadas, que são decretadas, que são promulgadas, para que os povos, as nações tenham oportunidade de ouvir o Evangelho, para que tenhamos uma vida sossegada o bastante para fluir os recursos de maneira natural e eles possam chegar onde devem chegar. Recursos aqueles para salvar as pessoas que estão em desastres naturais, recursos para melhorar a vida de pessoas que estão sofrendo, pobres, em pobreza extrema, porque o diabo quer, senão roubar, matar e destruir. Aí estão algumas fotos mostrando que lá na Sociedade Bíblica nós começamos, no ano passado, um movimento chamado Movimento de Oração Paz no Oriente. Depois você pode entrar no Facebook, se você quiser se inscrever, você coloque, você receberá regularmente alguns insights, alguns pedidos de oração que nós procuramos enxergar como sendo necessários para orarmos, especialmente no Oriente, ali na janela 1040, no seu entorno, para que
portas sejam abertas para o Evangelho, para que costumes errados sejam definitivamente encerrados entre os homens, entre aquelas sociedades e culturas. Por exemplo, aqui ao lado, eu coloco uma notícia que mais de 500 mil animais foram abatidos no Nepal durante uma festa religiosa, como sacrifícios. E nós sabemos que o Cordeiro Santo de Deus já se apresentou diante do Pai, suficientemente. Ele é o nosso Salvador, e não precisamos mais de sacrifício de animais para nós termos relação com Deus, senão uma cultura que ainda aprisiona os homens, impedindo-os de caminhar com Deus. Então, nesse movimento de oração Paz no Oriente, nós vamos ver alguns relatos que nós fazemos periodicamente, pedidos de oração, e tentando, de maneira espiritual, enxergar respostas de oração. Realmente respostas de oração. Essa que aparece aqui é Angela Merkel, e ela reconheceu num de seus pronunciamentos que a queda do Muro de Berlim foi um milagre, porque foi ali que definitivamente o marco que o comunismo abriu as portas do Evangelho, o leste europeu, e os missionários definitivamente, igrejas puderam ser restabelecidas naquela importante região, até na Rússia. Outros fatos também que nós compartilhamos, às vezes vem um tufão, e às vezes ele vem com aquela notícia assim, ele vai destruir, ele vai arrasar aquela região, e a gente coloca para que o povo de Deus possa interceder. Para quê? Para que não haja destruição, porque quem veio roubar, matar e destruir é Satanás, e nós temos a missão de ir contra as obras das trevas, a partir das nossas orações, da nossa intercessão, daquilo que a gente compartilha, daquilo que a gente vive de fato. Precisamos de estar atentos e compartilhando aquilo. Pode passar. Vocês sabem que nesse período de um ano para cá, tantas coisas aconteceram. No dia 13 de agosto, estávamos lá reunidos na Sociedade Bíblica, quando chegou a notícia que o avião do candidato Eduardo Campos sofreu um acidente e ele veio a falecer. Estávamos lá, Larissa olhou a notícia e mencionou, olha, chegou essa notícia agora. Nós ali intercedemos, e eu fui voltando para o meu local de trabalho, que a gente faz isso na hora do almoço, de meio-dia a 1, e eu fui voltando e vendo as pessoas todas paradas, olhando a notícia que estava, de alguma forma, influenciando as eleições no Brasil também. Aqui ao lado mostra a guerra na Síria, na Ucrânia, que está em continuidade, dificultando também o Evangelho naquele local. E ao lado a guerra na Síria. Ao norte, os curdos, ali o governo da Síria e o Estado Islâmico promovendo matança, promovendo destruição na Síria e no Iraque especialmente. Pode passar. E às vezes colocamos outros povos, por exemplo, pedindo para orar por uma etnia chamada os Tuaregues, que fica numa região abaixo do Saara. Então fica entre a Líbia, Níger, Mali, Burkina Faso, para que os evangelistas, os missionários pudessem chegar nessas regiões e ter condições de falar-lhes de maneira apropriada do Evangelho. Outro local, outra notícia foi no Uzbequistão. Era uma antiga república soviética, e eu trago a notícia ali que o Mar de Aral
você vai ver que existe o Mar Cáspio, o Mar Negro e o Mar de Aral era menorzinho. Secou totalmente. Por quê? Por causa do mau uso na irrigação e secou. Com grandes plantações de algodão, fazendo enormes prejuízos para a comunidade local. Essa foi uma foto muito comentada na internet, mostrando uma criança síria que, quando viu um fotógrafo, ela pensou que aquele fotógrafo estava com uma arma em sua mão. E ela levantou as suas mãos para mostrar o impacto sobre milhões de jovens, crianças sírias que passam grande dificuldade nesse período. Para isso, nós mantivemos orações, e vocês sabem das grandes migrações que estão ainda ocorrendo na Europa, por conta dessas dificuldades que a Síria, especialmente, passa, com mais de 2 milhões de refugiados. Aqui eu compartilho da história de Guiné-Bissau, também do povo Biafada, que tem uma grande parte muçulmana, para quê? Para que os povos possam ser alcançados. Irmãos, deixa eu explicar melhor isso. Nós temos um Brasil que ele é muito homogêneo de uma forma geral, mas existem muitas nações que o conceito de etnias, de povos, é muito importante. Muitas nações são formadas por várias etnias, e alguns povos se sobrepuseram a outros pela força, pelo ímpeto militar, e mantêm o poder de modo militar, bélico, promovendo perseguição na própria nação. Acontece muito entre os povos do Oriente. Por isso que a gente ora por isso, para que haja paz. Porque quando há paz, há um caminho de paz, quando encontramos homens de paz, o Evangelho pode ter um caminho mais alargado. Os evangelistas autóctones do próprio povo podem ser recrutados, podem alcançar aldeias distantes, podem promover o Evangelho e podem alcançar outras nações. Pode passar. Aqui, ano passado, na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, após aquele terremoto no Nepal, foi distribuído essa cartela para que os participantes daquele congresso pudessem doar pelo Nepal, fazer doações, pudessem orar pelos prejuízos que aquele terremoto causou no Nepal. Percebam, irmãos, como as nações, especialmente daquela região, sofrem muito por causa da distância do Evangelho, por causa da distância de Deus, porque ainda há um trabalho para se fazer, há uma distância a se percorrer para que leis justas, o poder de Deus seja sentido e possa ser transmitido culturalmente entre aqueles povos. Pode passar. Aqui, já pedindo oração pelo Iêmen, temos lá na fronteira um casal que está ali em Omã, que é um emirado árabe, naquela região. E ali nós estamos propondo orar pelo Iêmen e pelos conflitos internos que existem. Pode passar. Aqui eu falo, olha, suas orações se tornam eleições. Então, aqui eu destaquei quando os curdos puderam influenciar as eleições na Turquia, ou seja, passaram a ter alguma representação no parlamento da Turquia. Ou seja, conforme você vai intercedendo, você vai começando a enxergar
pontos de contato. Algo como se Deus estivesse influenciando, como se os homens estivessem abrindo suas portas. E quem poderá detectar isso, senão intercessores? Quem pode enxergar as respostas das nações? Porque quando nós oramos, e continuamente oramos, precisamos de notícias, essas que consigam enxergar tantas notícias, aquelas que Deus está indicando como respostas de oração. Não é assim com a nossa vida? Nós procuramos, nós oramos, nos ajoelhamos e pedimos: Senhor, responde a minha oração. Responde-me, Senhor, a oração. Por vezes, nós estamos pedindo um leque de oração, uma lista de orações, mas Deus já está respondendo algumas da nossa lista e nós não conseguimos enxergar. Por quê? Porque, por vezes, nos falta discernimento espiritual, talvez nos falte não olharmos para os problemas, não fixarmos só nos problemas, nos desafios, mas olharmos e louvarmos pelas pequenas coisas que Deus nos dá. Porque essas pequenas coisas que Deus nos dá vão se tornando grandes a cada dia. Elas vão crescendo em nós à medida que a identificamos e a compartilhamos e damos graças a Deus e levantamos as nossas mãos para agradecer ao Pai. Olha, imagino que o Pai vê as nossas orações naquelas coisas mínimas que enxergamos como obra de Deus em nossa casa, em nossa vida pessoal e nos ministérios que desenvolvemos, diversos, especialmente quando falamos de missões, naquelas difíceis cortinas das nações ou da mídia que não consegue enxergar o poder de Deus sendo manifesto hoje em dia. Mas Deus está trabalhando nas nações, saibam vocês. Deus está mandando homens e mulheres que estão buscando oportunidades de trabalho, de estudo, em países difíceis, em locais não alcançados ainda, porque acreditam nas suas orações que Deus está ligando no céu aquilo que está sendo ligado na terra, ou desligando na terra aquilo que está sendo desligado no céu, aquilo que precisa ser desfeito, ou aquilo que precisa ser refeito. Isso precisa, então, um exército de intercessores que acreditem que as suas orações podem fazer diferença, que o seu louvor, no seu quarto, ou então no momento em que você se reúne com outros irmãos, ou quando você compartilha regularmente esse tipo de notícia, faz e fará diferença na vida daquelas pessoas que você está direcionando. Então, eu aconselho que quando você estiver fazendo esse exercício, vá aos poucos definindo melhor, ajustando melhor as suas orações para saber exatamente para onde você tem um chamado de intercessão. Para onde Deus quer que você atue, em que direção Deus quer que você trabalhe, dispense o seu tempo, dispense os seus recursos. Nós vamos ver pessoas que estão, na verdade, muito ocupadas com esse mundo, mas não desanime com elas. Invista continuamente com elas, porque um dia elas vão despertar para essas notícias, para essas necessidades, e vão crer no poder da oração, e vão enxergar respostas de oração, mínimas que sejam. O mundo vai dizer: isso é uma resposta de oração. Isso é uma resposta de oração, e você vai dizer
com toda a força: Deus está ouvindo a minha oração, Deus está ouvindo a nossa oração e está fazendo um grande mover entre os povos. Eu queria orar nesse momento. Eu queria que você pensasse na sua disponibilidade para pregar o Evangelho. No seu local de trabalho, a começar, entre a sua família, pensasse no mover de Deus na sua vida. Quantas vezes chegamos diante do Pai Celestial e temos tantas coisas a pedir, e chegamos e dizemos: Pai, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu quero mais aquilo, o fulano tem, eu não tenho. Chegamos com tantos queixumes, às vezes com tantos ressentimentos de Deus. Encare isso. Muitas vezes abrigamos ressentimentos de Deus. Deus está falando no meu coração que às vezes há pessoas ressentidas com Deus por uma perda e não conseguem orar pelos outros. Sabe você que Deus te ama. Ele nunca te abandonou. E Ele quer que você volte ao primeiro amor. Ele te entende. Ele compreende o seu caminho. Ele sabe o que você pode fazer na obra dele. Muitas vezes sofremos mágoas, dores e nos fechamos em nosso mundo. Passamos a ter uma rotina e aí não saímos mais dela. Permita então que o Espírito Santo possa te guiar. Eu acredito no trabalho do Espírito Santo do Senhor. Então, que Ele possa agora falar ao seu coração, trazer perdão, afastar todo sentimento de culpa quando você confessa a Jesus. E possa caminhar, reativar o plano de Deus perfeito na sua vida. Quem sabe há pessoas nessa manhã que aqui estão, que nos acompanham pela internet, precisam reativar o plano de Deus nas suas vidas. Permitir que o Espírito Santo reconduza você e sua casa, sua família, para o plano de Deus perfeito. Olha, sabe, quero te dar uma boa notícia: Deus está pronto para te receber. Pode ser que esta seja a sua oportunidade de voltar ao plano de Deus perfeito. E saiba você que Ele está de braços abertos para recebê-lo. Porque a obra de Deus na terra é feita por homens e mulheres que aceitam o plano de Deus em suas vidas particulares e transmitem às suas famílias. E as suas famílias, em concordância, vão executar esse plano na terra. Muitos povos, muitas nações ainda não foram transformadas
Saibam vocês, porque não há suficiente número de guerreiros de oração que estejam dispostos, disponíveis, aptos, conscientes da grande luta espiritual que é travada cada dia, cada noite, cada canto da terra, no Brasil, na América Latina. Imagino Deus olhando o mapa do mundo, esperando aqueles que vão se importar de fato com as nações e os povos. Imagino Ele olhando para os anjos, e os anjos dizendo: podemos ir, podemos visitar os muçulmanos com sonhos. E eles têm recebido muitos sonhos. Mas para concluir essa obra, precisa que aquele árabe, ou aquele muçulmano, encontre um cristão genuíno, de alguma forma. E esse contato, esse encontro, não é substituído por anjos. Por mais poder que isso encerra, percebem? Deus completa a sua obra perfeita através de nós, e Ele escolheu fazer isso. O Senhor é bom, aleluia. Então, quem sabe nessa manhã você esteja entendendo essa mensagem e de alguma forma esteja tocando em seu coração de uma forma que o Espírito Santo sabe converter, traduzir da maneira dele. E proponho a você tomar decisões para que você se encaixe nesse plano perfeito de Deus. Você, de alguma forma, não esteja fugindo de Deus. Precisamos sim de jovens que estejam prontos e aptos para entender a necessidade das nações e receber essa incumbência. Precisamos de homens maduros, mulheres, pessoas da melhor idade para interceder, para sustentar esses jovens que porventura possam buscar ter esses encontros com esses povos, que não estejam satisfeitos da maneira como vivem e entendem que Deus já há muito tempo lhes estava comunicando essa vontade dele. Então pense nisso. Pode cantar. Leva-me bem mais perto em tua presença, em tua glória. Chama-me mais profundo, além do véu, em tua glória. Vamos ficar de pé, queridos. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça, sou filho que ama tua glória.
você que já foi tocado pelo Espírito Santo e Deus já falou no seu ouvido, se você quiser, vem à frente, nós vamos orar. Você sabe o que o Espírito Santo falou no seu coração. Pode vir caminhando. Não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Espírito, desça agora. Eu me aproximo de tua glória. Cobre-me com tua graça. Sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti. Com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima um fogo santo. Pedir ao pastor, apóstolo Joaquim, que ore nesse sentido. Nós temos o privilégio de ter um pastor que é apóstolo. Apóstolo significa enviado. Isso cria uma motivação na igreja para se mover, para estar em movimento. Amém, nós vamos orar agora. Orar pela vida de tantos irmãos que aqui à frente estão, pela vida do irmão Jair. Gostaria que o conselho missionário viesse aqui à frente, que logo em seguida os irmãos vão anotar os nomes para orientá-los com relação às decisões que tomam. Nós vamos orar agora. Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Jair. O irmão Jair está acabando o doutorado dele, já escreveu a tese, o livro vai ser editado. Doutorado em missões, já fez o mestrado. Jair é engenheiro. Jair é um homem que Deus tem usado. Quando a mensagem dele estava sendo esboçada, entregue, mas eu estava me lembrando de algumas coisas. Jair é intercessor pessoal meu desde os anos 90, que nós oramos juntos. Toda terça e quinta-feira orávamos juntos na Educ. Em 2 de janeiro do ano que vem, ele faz 30 anos de Petrobras. Nesses 30 anos, Jair e eu temos tido essa parceria de oração. Mas eu quero dizer para os irmãos, quando ele esboçava ali o mundo, e dizia, identifique as respostas de oração. Uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, quando ele falava que nós temos que ser intercessores, que Deus chama um povo para falar às nações, e Deus também fala às nações. Estava pensando como é importante nós entendermos o conceito das 7 montanhas. Onde nós estamos? Está em cartaz o filme Quarto de Oração, Quarto de Guerra. Você já viu esse filme? Que bênção, vá ver. É importantíssimo você ver. E essa é uma das montanhas tão importantes da entretenimento. Tem um alcance tremendo, alcança o mundo. Deus vai falar às nações por meio do seu ministério, por meio da sua atuação, da forma que você está. Estou vendo aqui na frente militares vindo, se colocando diante do Senhor. Militar é enviado. Estou vendo aqui pessoas da área da música, jovens. É isso, a intercessão. Deus quer usar você. Eu quero chamar o capelão Luiz aqui, a sua família, Luiz. Vem, traga a sua família. Cadê a sua esposa? Já está aí?
Junta, aqui vem a família. Luiz, conheço o Luiz há alguns anos. Luiz é um capelão, trabalha com evangelização dos judeus, tem estado orando com ele tem feito um trabalho às quintas-feiras em um asilo. E o ano de 2000, pode chegar, os filhos ficam meio sem jeito assim, né? Mas fica aqui do lado do papai, dá uma força para ele aí, né? E o ano de 2016 vai ser um ano de mudança nas vidas deles. Ele está aqui hoje, ele veio buscar, eu não sabia que era o Jair que estaria falando, e Deus tem usado o Luiz para alcançar judeus. Com o prêmio Daniel, tem me pedido, pastor, esteja orando por mim, vamos lá comigo, apóstolo, vamos lá comigo. Deus tem feito coisas tremendas, Deus quer usar você, irmão. Às vezes a gente ouve mensagens missionárias assim, ai, meu coração pede, mas eu não quero sair daqui. Você não precisa sair daqui não, irmão. O Jair, a Sara, Larissa e Gabriel não saíram daqui. Jair é missionário da igreja. A igreja ajuda o Jair com R$300 quando ele precisa. É o investimento que a igreja faz na missão Fronteiras, que é uma missão estratégica de evangelização no mundo. Você pode fazer parte disso. Não fique com medo de sair. Você pode fazer parte disso por meio da oferta missionária. Você pode fazer parte disso por meio da oração. Todo domingo tem alguém colocando um cofrinho. Alguma criança está guardando dinheiro, mandando para missões. Irmãos, nós não temos que ir. Nós podemos enviar. Nós podemos ir por meio das nossas ações. Responda, o mundo clama. Acabamos de cantar uma canção que diz, anseio por mais de ti. Como eu vou esperar. Seja assim na sua vida. Que Deus dê o direcionamento tão necessário. Seja assim na sua. Seja assim na sua, Jair. Seja assim na nossa vida. Feche os seus olhos. Se coloque diante de Deus. Peça que o Espírito Santo te mostre onde você está. O que você faz. Quem você é. Qual a sua ação. Qual a sua atitude. E diga para o Espírito Santo, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E este enviar, Senhor, não significa que tenhamos que sair da nossa terra, da nossa parentela, no meio de nós, mas por meio dos veículos que o Senhor tem dado. Como o pastor Paulo Barbosa faz, nós possamos ser instrumentos de Deus. Por meio da nossa oferta, por meio da nossa intercessão. E como o irmão Jair nesta manhã prega e diz, por meio de intercessores, que possam olhar para as coisas que acontecem no mundo e dizer assim, Senhor, 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 ouça o nosso clamor. E os desastres naturais são impedidos porque há um povo que ora. E quando nós olhamos para os flagelos que Satanás tem ceifado vidas que não conheceram a Jesus, essas vão povoar o inferno. Mas nós queremos, Senhor, orar para que os desastres naturais não aconteçam, para que haja tempo para a salvação daqueles que precisam conhecer o Evangelho. Senhor, nesta manhã desperta intercessores, nesta manhã desperta contribuintes, nesta manhã desperta missionários, nesta manhã que possamos responder como Isaías respondeu, eis-nos aqui, usa-nos como nós somos, com o que temos. Senhor, eu oro pela vida de capelão Luiz, sua família, sua esposa, seus filhos. Senhor, que tu estejas dando direção, direcionamento, levantando toda a provisão necessária. E nós te daremos toda a honra e toda a glória. Eu oro pelo pregador desta manhã, pela família que o Senhor tem levantado, Jair, Sara, seus 2 filhos, Larissa e Gabriel. Pela família que tu tens levantado, pelo interesse, pela paixão que tu tens colocado nos seus corações. E nós te pedimos, Senhor, ouça a nossa oração. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. E sabemos que o Senhor há de responder cada um segundo o teu querer e a tua vontade. E que possamos enxergar que nas mínimas coisas está também a tua resposta. E nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem aplaudir. Antes da oração da bênção apostólica, deixa eu comentar com os irmãos alguma coisa rapidinho. Domingo que vem pela manhã estará conosco o apóstolo Léo.
Então, domingo que vem teremos uma palavra abençoada. Quarta-feira o nosso culto será normal. Estaremos aqui, sem problema nenhum. Venha estar conosco, celebrando Jesus Cristo. E quero comentar com os irmãos também que o pastor Felipe chegou sexta-feira, ele teve que vir ao Brasil, está aqui conosco, vai passar esse mês de dezembro, volta em janeiro, resolver algumas situações que aconteceram na família, e nós estaremos, à noite ele deve estar aqui, vamos estar orando por ele, por Michele, por Pedro, e louvado seja Deus por ele estar aqui conosco também. Amém? Quero só uma nota triste, mais uma nota triste. Ontem teve um encontro entre solteiros e casados. E a nota triste é que os solteiros ganharam de 7-1. Alemanha, né? A seleção brasileira dos casados perdeu e a Alemanha ganhou de 7-1. Essa é a nota triste só. Eu não fui. Você foi, Jair? Então está explicado. Teve reforço do Milson, coitadinho do jogador. Você foi, Renato? Então tá explicado. Por aí, como é que é? Ah, tá bom. 7-1, tá, irmão? É melhor a gente orar, né? Vamos orar então, irmãos, encerrando o culto. Levante as suas mãos para os céus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre o pregador nesta manhã, sobre a vida desses irmãos que entenderam nesta manhã um chamado específico do Senhor, sobre o Israel de Deus por essa terra espalhado. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. O irmão Jair vai à porta, juntamente com o pastor Marcelo, que faz aniversário. Os irmãos poderão cumprimentá-lo. Isso, Deus abençoe.